Capítulo 5 da Lei de Conservação, Instinto de Conservação, Meios de Conservação, Gozo dos Bens Terrenos, Necessário e Supérfluo, Privações Voluntárias, Mortificações. Instinto de Conservação. Questão 702. É lei da natureza o instinto de conservação? Resposta: sem dúvida. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Uns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Questão 703. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Resposta: porque todos têm que concorrer para cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Meios de conservação. Questão 704. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou, em todos os tempos, os meios de o conseguir? Resposta: certo, e se ele os não encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver, sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa razão porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil. O supérfluo nunca o é. Questão 705. Porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Resposta: é que, ingrato, o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes, também, ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que lhe emprega no supérfluo que poderia ser aplicado no necessário. Olha o árabe no deserto. Acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades factícias. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer a fantasias, que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo? Quando chegam os dias de penúria? Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem, que não sabe regrar o seu viver. Questão 706. Por bens da terra unicamente se devem entender os produtos do solo? Resposta: o solo é a fonte primacial donde dimanam todos os outros recursos, pois que, em definitivo, estes recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra se deve, pois, entender tudo de que o homem pode gozar neste mundo. Questão 707. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando cerca a abundância. A que se deve atribuir isso? Resposta: ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois e as mais das vezes, devem-no a si mesmos. Buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que, para achar o que deseje, basta que o homem olhe para a terra, mas que é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muito a miúde são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. 534. Se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também o é que multiplica as fontes de trabalho e os meios de viver. Forçoso, porém, é convir em que, a tal respeito, muito ainda lhe resta por fazer. Quando ela houver concluído a sua obra, ninguém deverá ver que possa queixar-se de lhe faltar o necessário, a não ser por sua própria culpa. A desgraça, para muitos, provém de enveredarem por uma senda diversa da que a natureza lhes traçou. É então que lhes falece a inteligência para o bom êxito. Para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não o dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Fora preciso, entretanto, ser-se cego, para se não reconhecer o progresso que, por esse lado, tem feito os povos mais adiantados, graças aos louváveis esforços que,
Juntas, a filantropia e a ciência não cessam de despender para melhorar a condição material dos homens e, malgrado o crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção se acha atenuada, pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos do presente não se podem de modo algum comparar aos de outrora. A higiene pública, elemento tão essencial da força e da saúde, a higiene pública que nossos pais não conheceram é objeto de esclarecida solicitude. O infortúnio e o sofrimento encontram onde se refugiem. Por toda parte a ciência contribui para crescer o bem-estar. Poder-se-á dizer que já se haja chegado à perfeição? Não, certamente, mas o que já se fez deixa prever o que, com perseverança, se logrará conseguir se o homem se mostrar bastante avisado para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias e não em utopias que o levam a recuar em vez de fazê-lo avançar. Questão 708. Não há situações nas quais os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação do de que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas. Resposta: é isso uma prova, muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer e à qual sabia ele de antemão que viria a estar exposto. Seu mérito então consiste em submeter-se à vontade de Deus, desde que a sua inteligência nenhum meio lhe faculta de sair da dificuldade. Se a morte vier colhê-lo, cumpre-lhe recebê-la sem murmurar, ponderando que a hora da verdadeira libertação sou e que o desespero no derradeiro momento pode ocasionar-lhe a perda do fruto de toda a sua resignação. Questão 709. Terão cometido crimes que, em certas situações críticas, se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome. Se houve crime, não deveste atenuá-lo a necessidade de viver, que resulta do instinto de conservação? Resposta: já respondi quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. Em tal caso, há homicídio e crime de lesa natureza, falta que é duplamente punida. Questão 710. Nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? Resposta: tem, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Voz dos bens terrenos. Questão 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens. Resposta: esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem um meio de cumpri-lo. Questão 712. Com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Resposta: para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Questão 712a. Qual o objetivo dessa tentação? Resposta: desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Além disso, porém, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação que o arrasta para o abuso de que deve a razão defendê-lo. Questão 713. Traçou a natureza limites aos gozos? Resposta: traçou para vos indicar o limite do necessário, mas, pelos vossos excessos, chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Questão 714. Que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo o gênero o requinte dos gozos? Resposta: pobre criatura. Mais digna é de lástima que de inveja, pois bem perto está da morte. Questão 714a. Perto da morte física ou da morte moral? Resposta: de ambas. O homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte do gozo coloca-se abaixo do bruto, pois que este sabe deter-se quando satisfeita a sua necessidade. Abdica da razão que Deus lhe deu por guia, e quanto maiores forem seus excessos,
tanto maior preponderância confere ele à sua natureza animal sobre a sua natureza espiritual. As doenças, as enfermidades e, ainda, a morte que resultam do abuso são, ao mesmo tempo, o castigo à transgressão da lei de Deus. Necessário e supérfluo. Questão 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Resposta: aquele que é ponderado conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Questão 716. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Resposta: sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Questão 717. Que se há de pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Resposta: ouvidam a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Nada tem de absoluto limite entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece e os espíritos que ditaram os preceitos acima não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade, que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem à custa das privações dos outros exploram, em seu proveito, os benefícios da civilização. Desta tem apenas o verniz, como muitos aqui da religião só têm a máscara. Privações voluntárias. Mortificações. Questão 718. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? Resposta: sim, porque, sem força e saúde, impossível é o trabalho. Questão 719. Merece censura o homem por procurar o bem-estar? Resposta: é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Questão 720. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias, com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? Resposta: fazei o bem aos vossos semelhantes e mais mérito tereis. Questão 720-A. Haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Resposta: a privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e eleva a alma. Meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar aos que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão. Questão 721. É meritória, de qualquer ponto de vista, a vida de mortificações ascéticas que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio de diversos povos. Resposta: procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto com que entendam de colori-la. Privar-se a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. Questão 722. Será racional a abstenção de certos alimentos, prescrita a diversos povos. Resposta: permitido é ao homem alimentar-se de tudo que não prejudique a saúde. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos e, para maior autoridade imprimirem as suas leis, apresentaram-nas como emanadas de Deus. Questão 723. A alimentação animal é, com relação ao homem, contrária à lei da natureza? Resposta: dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne, do contrário o homem se debilita. A lei de conservação lhe prescreve, como um dever, que mantenha suas forças e sua saúde, para cumprir a lei do trabalho. Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização.
Questão 724. Será meritório abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação? Resposta: sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só mortificação, havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. 720. Questão 725. Que se deve pensar das mutilações operadas no corpo do homem ou dos animais? Resposta: a que propósito? Semelhante questão? Ainda uma vez, inquiri sempre vós mesmos se é útil aquilo de que porventura se trate. A Deus não pode agradar o que seja inútil e o que for nocivo lhe será sempre desagradável. Porque ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que levam para ele a alma. Obedecendo-lhe à lei e não a violando, é que podereis forrar-vos ao jugo da vossa matéria terrestre. Questão 726. Visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos nos criamos. Resposta: os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem, quando não concorrem para o bem de outrem. Supõe-se que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida mediante rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas, porque de preferência não trabalham pelo bem de seus semelhantes. Estão indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes e então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente apenas por seu próprio bem é egoísmo, sofrer pelos outros é caridade, tais os preceitos do Cristo. Questão 727. Uma vez que não devemos criar sofrimentos voluntários, que nenhuma utilidade tenham para outrem, deveremos cuidar de preservar-nos dos que prevejamos ou nos ameacem? Resposta: contra os perigos e os sofrimentos é que o instinto de conservação foi dado a todos os seres. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho. Sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração, e fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que infligindo-vos rigores que já não são deste século.